Seja na noite sombria das savanas, onde os animais fantásticos e selvagens se escondem, seja nos dias ensolarados, onde o horizonte se estende até onde os olhos podem ver, um espetáculo de vida selvagem se desdobra, como um conto épico narrado pela própria natureza. Este é um reino onde as criaturas mais magníficas do mundo vivem em harmonia, cada uma desempenhando um papel vital na dança eterna da vida. Estendendo-se por quase metade do território da África continental, as vastas savanas se desdobram como um tapete verde, cobrindo mais de 25 países e abrangendo quase 13 milhões de quilômetros quadrados. Nestas vastas extensões de gramíneas ondulantes, a vida pulsa em uma sinfonia de cores e movimentos. Neste cenário deslumbrante, encontramos uma galeria de personagens icônicos que povoam os corações e mentes daqueles que contemplam sua grandiosidade. Dos majestosos leões, os soberanos da savana, aos elegantes elefantes, dos ágeis guepardos às graciosas girafas, a diversidade de vida é simplesmente deslumbrante. Neste emocionante episódio, mergulharemos nas profundezas desta terra mágica, onde a vida floresce em sua forma mais selvagem. Encontraremos os protagonistas desta história, os leões, cuja presença imponente domina a paisagem africana. Como os maiores carnívoros do continente, os leões reinam supremos como os principais predadores. Suas habilidades de caça são lendárias, capazes de subjugar até mesmo as presas mais astutas a qualquer momento. Prepare-se para ser transportado para o coração pulsante da savana africana, onde a grandeza da natureza se revela em toda a sua glória. Com poucas glândulas sudoríparas para refrescar seus corpos, os leões da savana procuram locais para relaxar durante o calor do dia, encontrando abrigo nas sombras generosas que existem no seu reino. Os leões são mestres do descanso, passando cerca de 20 horas por dia mergulhados em um sono profundo. Mas quando a noite cai e o manto da escuridão envolve a savana, esses magníficos felinos se transformam em caçadores astutos, aproveitando ao máximo suas habilidades noturnas. Enquanto a vasta savana oferece pouca cobertura para perseguir presas durante o dia, a escuridão da noite se torna o aliado dos leões. Com seus olhos altamente adaptados para a visão noturna, capazes de amplificar até mesmo os menores rastros de luz, os leões são verdadeiros senhores da escuridão. Com uma visão noturna até 8 vezes mais eficaz do que a dos humanos e olhos estrategicamente posicionados na frente de suas cabeças, esses predadores têm uma percepção de profundidade excepcional, permitindo-lhes calcular distâncias com precisão mortal enquanto se aproximam de suas presas na escuridão da noite africana. Seja sob o manto estrelado da noite ou sob o brilho impiedoso do sol, a técnica mortal do leão permanece inabalável. Nesta cena que é o cotidiano da África, vemos uma caçada feroz quando o leão caça e pega aquela que uma das suas presas preferidas, o búfalo africano, um animal com mais de 900 quilos. Hoje a família deste grande felino tem a refeição garantida. Os búfalos africanos são mamíferos robustos e poderosos nativos da África. Eles são conhecidos por sua estrutura muscular maciça, membros fortes e chifres curvos distintivos. São encontrados em numerosa quantidade na savana, em grupos conhecidos como manadas. As manadas podem variar em tamanho, desde algumas dezenas até centenas de indivíduos.
Esses animais estão entre os 5 grandes da África, o conhecido Big Five. Na savana, os incêndios sazonais são uma parte intrínseca da paisagem, especialmente durante a estação seca. Apesar de sua inevitabilidade, os habitantes da savana, incluindo os leões e outros animais de grande porte, têm a capacidade de encontrar refúgio seguro quando necessário. Enquanto as chamas consomem os caules da grama, as raízes subterrâneas permanecem protegidas, prontas para brotar rapidamente com novo crescimento após o fogo ter passado. Mesmo com essa adaptação natural, a prática da caça para os leões permanece desafiadora e incerta nesse ambiente exposto. A imprevisibilidade dos incêndios e a constante mudança no cenário da savana tornam a caça uma empreitada custosa e muitas vezes não confiável. Apesar de serem excelentes caçadores, os leões revelam-se como verdadeiros oportunistas na natureza. Eles procuram nos vastos céus abertos da África círculos de abutres que indicam mortes frescas. Os leões não hesitam em aproveitar-se de carcaças abandonadas por outros predadores. Os reis da selva formam unidades familiares conhecidas como bandos. Dentro desses bandos, cada membro desempenha papéis distintos, contribuindo para a sobrevivência coletiva. Carregados com suas imponentes jubas, os machos podem parecer majestosos, mas são, na verdade, caçadores menos eficientes. Assim, a maior parte da responsabilidade pela caça é das leoas, que demonstram habilidades de caça excepcionais, garantindo a alimentação do grupo. Essa divisão de trabalho é fundamental para a sobrevivência e o sucesso do bando de leões na implacável savana africana. Há aproximadamente 10.000 anos, os leões reinavam como um dos mamíferos mais amplamente distribuídos pelo planeta, ficando em segundo lugar apenas atrás dos humanos. Contudo, hoje em dia, as vastas extensões das savanas africanas representam um dos últimos bastiões onde esses majestosos felinos podem ser encontrados. Embora medidas locais de aplicação de leis anti-caça tenham mostrado sucesso em manter os números de leões em equilíbrio, a própria savana precisa ser protegida de forma abrangente para garantir a sobrevivência desses monarcas da natureza. Na vastidão da savana africana, a presença imponente da maior criatura terrestre do planeta é indiscutível: o elefante. Quando se é tão grandioso, não há necessidade de se esconder. A África orgulhosamente abriga 2 das 3 espécies vivas de elefantes do mundo: o pequeno elefante da floresta e o verdadeiramente colossal elefante da savana, cujo tamanho continua a aumentar ao longo de suas longas vidas. Com alturas impressionantes de até 4 metros e pesos que ultrapassam as 6 toneladas, os elefantes se movem de forma lenta e majestosa pelas pastagens baixas. Seu tamanho imponente oferece uma defesa natural contra os predadores que habitam a savana. No entanto, esse tamanho colossal não vem sem custos. O enorme volume de alimentos necessário para sustentar suas estruturas obriga estes enormes animais a passar cerca de 20 horas por dia pastando, consumindo centenas de quilos de vegetação no processo. Além disso, eles também necessitam de grandes quantidades de água para se manterem hidratados. Nas vastas e escaldantes planícies da savana, a água muitas vezes se torna um recurso notoriamente instável. Como forma de adaptação, os elefantes desenvolveram uma solução engenhosa: suas trombas, consideradas os apêndices mais versáteis do reino animal.
compostas por mais de 40 mil músculos, em comparação com os 639 do corpo humano. As trombas dos elefantes desempenham uma ampla gama de funções, desde lutar e se alimentar até cortejar parceiros em potencial. Além disso, a tromba é um órgão supremo de olfato. Os elefantes são capazes de utilizar seus troncos para detectar a presença de água a uma incrível distância de mais de 19 quilômetros, garantindo assim sua sobrevivência nas condições áridas da savana. Uma das mais marcantes adaptações do elefante ao seu ambiente é o seu cérebro. Altamente inteligentes, os elefantes possuem o maior cérebro de todos os animais terrestres. Devido à sua longevidade, os elefantes desenvolveram uma famosa memória que desempenha um papel vital em sua sobrevivência. Essa memória longa os guia durante tempos de seca, lembrando a localização de fontes distantes de água e alimentos que não são visitadas há décadas. Os elefantes possuem complexos laços sociais dentro dos rebanhos, que também são facilitados por funções cerebrais complexas. Essas funções cerebrais permitem comportamentos associados ao humor, ao luto e possivelmente até mesmo à linguagem. A inteligência excepcional dos elefantes é uma adaptação crucial que os ajuda a prosperar em seu habitat desafiador e a manterem uma sociedade harmoniosa em meio às vastas planícies da savana africana. Uma adaptação que se tornou uma maldição para os elefantes é o uso de suas presas. Originalmente desenvolvidas para limpar detritos, cavar em busca de comida e na luta, esses dentes alongados feitos de marfim tornaram-se alvo da ganância humana. A caça indiscriminada por marfim dizimou as populações de elefantes africanos, até que restrições severas ao comércio internacional de marfim conseguiram deter o declínio. Atualmente, há sinais encorajadores com a estabilização do número de elefantes, mas os caçadores furtivos continuam a representar uma ameaça significativa para esses magníficos animais. Uma vigilância constante é essencial para proteger os elefantes e garantir que eles continuem a prosperar em seu habitat natural. Outro animal imponente e que é um dos símbolos da savana são os gnus, a espécie de caça grande mais abundante na savana. Receberam seu nome dos colonos holandeses devido à sua semelhança com o gado selvagem. Pertencentes à família dos antílopes, esses animais são uma presa preferida para muitas espécies de pastagens, especialmente os leões, mas não são alvos fáceis. Com uma pele dura e a capacidade de atingir velocidades de até 80 km por hora, eles têm resistência suficiente para escapar de grandes felinos. Estes animais podem pesar até 250 kg e possuem chifres ferozes, o que os deixam equipados para enfrentar predadores. No entanto, sua verdadeira vantagem reside na união em grandes grupos. Os gnus desenvolveram adaptações comportamentais para maximizar sua defesa. Papéis de guarda são alternados e os rebanhos permanecem vigilantes 24 horas por dia. Quando ameaçados, eles protegem abnegadamente os membros mais jovens e vulneráveis, formando um círculo protetor ao redor deles. Além disso, os gnus estabeleceram relações colaborativas com outras criaturas das pastagens, como as zebras, formando grupos mistos de pastoreio. Essa cooperação não apenas aumenta sua consciência coletiva, mas também diminui a vulnerabilidade individual de cada animal. Juntos,
Essas estratégias ajudam os gnus a sobreviver e prosperar nas vastas savanas abertas da África. Durante a estação chuvosa da savana, os gnus partem para o norte em busca de pastagens mais verdes. Esse movimento em massa é tão impressionante que faz o solo tremer, varrendo inexoravelmente as planícies e sendo perseguido constantemente por seus predadores habituais das pastagens. A migração envolve várias travessias de rios importantes, onde os gnus enfrentam águas infestadas de crocodilos. Embora a migração possa parecer caótica, os pesquisadores descobriram uma inteligência de enxame nesse movimento. Há um objetivo comum que beneficia todo o rebanho, e os animais demonstram capacidade de aprendizado, repetindo testes de tentativa e erro para superar obstáculos. No entanto, as migrações bem-sucedidas dependem de corredores selvagens interligados em todo o continente africano. Infelizmente, os desenvolvimentos humanos, como estradas e vedações, criam novas barreiras todos os anos. Há evidências de que a inteligência coletiva dos gnus está se adaptando a essa influência humana. Os animais estão criando caminhos de migração mais amplos para evitar a interferência humana, garantindo assim a sobrevivência e o sucesso de suas épicas jornadas anuais, enquanto minimizam a exposição aos grandes felinos que os caçam. Estes animais enfrentam outra ameaça significativa: a agricultura. Conforme as terras são convertidas para uso agrícola, eles competem com o gado pelos direitos de pastoreio. Além disso, são frequentemente culpados pela propagação de doenças entre o gado domesticado. Como resultado, seus números têm diminuído rapidamente nos últimos anos, à medida que são isolados de suas áreas de alimentação tradicionais e rotas de migração. É importante reconhecer que os hábitos de pastoreio dos gnus desempenham um papel crucial na fertilidade do solo e na redução do risco de incêndios na savana. Tanto os agricultores quanto os conservacionistas reconhecem que estes animais são essenciais para sustentar o valioso ecossistema de pastagens. É preciso encontrar maneiras de conciliar as necessidades dos gnus com as atividades agrícolas, para garantir a sobrevivência desses magníficos animais e a saúde geral da savana. Na implacável savana, a velocidade é um recurso altamente valorizado, e a chita, também conhecida como guepardos, é o animal terrestre mais rápido do mundo. Com sprints regulares de mais de 90 km por hora, a chita é uma máquina de velocidade. Elas podem chegar a impressionantes 120 km por hora. Mas a aceleração é apenas uma parte da equação. O verdadeiro segredo do sucesso da chita reside em sua agilidade. Embora seja famosa por sua velocidade, é a habilidade ágil da chita que a torna verdadeiramente eficiente. Suas garras semi-retráteis fornecem tração nas pastagens enquanto ela gira sua cintura estreita para manobras em alta velocidade. Além disso, sua cauda alongada atua como um leme, garantindo estabilidade durante a corrida. Apesar de ser o animal terrestre mais rápido, a chita é uma das menores entre os grandes felinos e está mal equipada para se defender. Cerca de 50% de suas presas são perdidas para predadores maiores da savana. Para sobreviver, elas tiveram que fazer adaptações comportamentais. Elas caçam de manhã cedo ou no final da tarde para evitar a competição com outros predadores.
Além disso, consomem suas presas imediatamente após a captura para maximizar o tempo de alimentação antes de serem expulsas. Acredita-se que a razão para as chitas abandonarem a perseguição de suas presas é o superaquecimento sob o sol africano. Durante a caça, suas temperaturas corporais aumentam, tornando-as mais vulneráveis a ataques de outros carnívoros competindo pelos limitados recursos alimentares das pastagens. Para um animal que depende inteiramente de velocidade e agilidade, qualquer lesão pode ser potencialmente fatal. Por isso, as chitas devem estar especialmente vigilantes durante a alimentação, prontas para usar sua velocidade defensivamente em caso de necessidade, garantindo uma fuga rápida e segura. Essa habilidade de estar sempre alerta durante a alimentação é essencial para a sobrevivência das chitas na implacável savana africana. As chitas são consideradas as menos capazes de se adaptar às mudanças. Mesmo em reservas naturais na África, onde outros felinos prosperam, elas enfrentam uma pressão significativa de seus maiores concorrentes e muitas vezes são empurradas para fora das fronteiras dessas áreas protegidas. Além disso, entram em conflito com agricultores, o que contribuiu para sua extinção em grande parte da África ao longo do século XX. Apesar desses desafios, pequenas populações de chitas conseguiram se manter e até mesmo fazer um retorno em certos países. Embora as chitas encontrem dificuldade em se adaptarem ao seu mundo em constante mudança, elas continuam a sobreviver. Ao longo do tempo, esses elegantes felinos desenvolveram uma série de adaptações para prosperar no ambiente desafiador das pastagens africanas. A savana não é apenas o lar dos maiores e mais rápidos animais do planeta, mas também dos mais altos, as girafas. Com os machos atingindo alturas impressionantes de 5,5 metros, esses elegantes animais se elevam acima da pastagem. No entanto, apesar de seu tamanho imponente, podem ser surpreendentemente difíceis de serem vistos. Os distintivos padrões de pelagem exclusivos de cada girafa desempenham um papel crucial nisso. Esses padrões servem para quebrar os enormes contornos do animal, permitindo que eles se misturem com o ambiente da savana. Essa camuflagem é especialmente importante para as girafas jovens, que são mais vulneráveis a predadores antes de atingirem seu tamanho máximo. Com seu pescoço alongado, que pode pesar até 272 kg, a girafa apresenta uma adaptação verdadeiramente distinta e, em certo sentido, misteriosa. A explicação científica convencional para o pescoço estendido da girafa tem sido centrada na seleção natural. A teoria sugere que o alcance extraordinário de seu pescoço permite que elas se alimentem de folhagens que outros herbívoros não conseguem alcançar, proporcionando-lhes uma vantagem competitiva na busca por alimentos. No entanto, recentemente, alguns cientistas começaram a questionar se o pescoço da girafa é menos crucial para a alimentação e mais importante na seleção sexual. Os machos de girafa competem vigorosamente para garantir os direitos de acasalamento com as fêmeas, e seus pescoços longos podem desempenhar um papel fundamental nessa competição. A hipótese é que os pescoços dos machos são utilizados em confrontos rituais e combates físicos para determinar o acesso às fêmeas, em um esforço para aumentar suas chances de reprodução e passar seus genes adiante. Assim,
Embora a questão sobre o papel exato do pescoço da girafa ainda seja um mistério, é evidente que essa característica distintiva desempenha um papel crucial na vida e no comportamento desses majestosos animais da savana. As lutas entre machos de girafa, conhecidas como pescoço a pescoço, são verdadeiros espetáculos na savana. Nessas batalhas, os machos se enfrentam com seus pescoços estendidos, empurrando um contra o outro e balançando suas cabeças com chifres para desferir golpes poderosos. Se os machos com pescoços mais longos e mais fortes têm maior sucesso nessas competições, pode ser que a reprodução seletiva esteja impulsionando o crescimento do pescoço da girafa ao longo do tempo. É o notável coração da girafa que permite que esses majestosos animais alcancem alturas impressionantes. Com um peso de aproximadamente 11 quilos, o coração da girafa é verdadeiramente impressionante. Ele acelera a uma incrível taxa de 150 batimentos por minuto, o dobro da velocidade dos humanos, a fim de bombear sangue para as extremidades desses corpos extremos. Essa taxa de batimento cardíaco aumentada é essencial para garantir que o sangue alcance todas as partes do corpo da girafa, mesmo em alturas tão elevadas. A gravidade exerce uma pressão adicional sobre o sistema circulatório desses animais quando estão de pé, o que requer um coração poderoso e eficiente para garantir o fluxo sanguíneo adequado. As girafas são verdadeiras mestras na arte da adaptação, conseguindo se alimentar tanto nas estações chuvosas quanto nas secas da savana. Com suas línguas preenseis alongadas, elas agarram a folhagem das árvores, consumindo cerca de 34 kg de vegetação diariamente. Além disso, as girafas obtêm a maior parte de seu líquido das folhas que consomem. Esse hábito permite que elas precisem beber água a cada 3 dias ou mais, minimizando o risco de ataques de crocodilos e outros predadores que frequentam os poços de água da savana. A expansão humana alterou significativamente a paisagem da savana, afetando o número de girafas. Apesar dessas mudanças, as girafas parecem estar se adaptando, sendo capazes de pastar ao lado do gado bovino sem competir diretamente com o rebanho. Além disso, elas conseguem coexistir com a agricultura de uma maneira que muitos outros animais selvagens não conseguem. As adaptações únicas das girafas destacam sua notável capacidade de sobreviver e prosperar em um ambiente em constante mudança. Através de sua flexibilidade alimentar e habilidades de adaptação, esses majestosos animais continuam a desempenhar um papel vital na saúde e na dinâmica da savana africana. Outro grande animal chama a atenção por seu tamanho, o rinoceronte. Esta verdadeira máquina de músculos e poder, com um porte que desafia a imaginação e uma presença que impõe respeito onde quer que vá, pode pesar até 2,5 toneladas e medir 1,80 m. É como se uma parede de músculos estivesse de pé bem na sua frente. O rinoceronte, com seus chifres imponentes, erguidos como lanças em defesa do seu território, personifica a força bruta da savana. Alguns podem ter 2 chifres, outros apenas um, mas todos eles são afiados como punhais e podem alcançar até 1,5 m de comprimento. É como se cada um deles carregasse sua própria arma natural, pronta para defender seu território ou enfrentar qualquer desafio que apareça. Surpreendentemente, apesar do seu tamanho,
Este animal pode alcançar uma velocidade de até 50 km por hora. Os rinocerontes têm uma visão bastante fraca, mas seu olfato e audição são incrivelmente aguçados. Isso significa que eles podem detectar a presença de um intruso a quilômetros de distância, mesmo sem enxergá-lo. Outro monstro fascinante, um predador formidável do continente africano, que vive em pântanos e rios, é o crocodilo. Ele é uma presença majestosa e ao mesmo tempo assustadora. Podendo chegar a incríveis 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada, esta criatura é um réptil formidável, conhecido por suas mandíbulas poderosas, capazes de exercer uma pressão de mordida esmagadora que pode rivalizar com a força de um carro compactador. Com suas fileiras de dentes afiados como lâminas, são mestres da caça na água, esperando pacientemente pelo momento certo para atacar. Estes animais magníficos têm a habilidade incrível de permanecer submersos por longos períodos de tempo, esperando pacientemente por sua presa. Podem ficar debaixo d'água por até 1 hora sem precisar emergir para respirar. Isso os torna verdadeiros mestres da emboscada, capazes de surpreender suas presas quando menos se espera. Esses répteis ancestrais têm uma resistência surpreendente. Eles podem passar semanas, até meses, sem comida, armazenando energia em seus corpos maciços para sobreviver durante os períodos de escassez. É como se tivessem uma reserva de combustível embutida, pronta para ser usada quando necessário. De um feroz predador, passamos para um gentil animal, que pode ser visto pastando ao lado de gnus e outros animais, de forma graciosa e despreocupada. As zebras são mamíferos pertencentes à família dos equídeos, que inclui cavalos e burros, e são conhecidas por suas distintivas listras pretas e brancas. As listas são como impressões digitais, sendo única em cada animal. Elas são nativas do continente africano e são encontradas em diversos habitats, desde as savanas até as regiões montanhosas. As zebras são animais sociais e geralmente são encontradas em grupos conhecidos como haréns, que consistem em um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. Elas têm uma hierarquia social bem definida dentro do grupo, com algumas fêmeas ocupando posições mais altas do que outras. As listras têm várias funções na natureza. Uma teoria é que elas ajudam a dissipar o calor, agindo como um sistema de refrigeração natural. Além disso, podem servir como uma forma de camuflagem, confundindo predadores em potencial com seu padrão visual único. As listras também desempenham um papel na comunicação entre zebras, ajudando a reconhecer indivíduos e a manter o grupo unido. Em termos de alimentação, as zebras são herbívoras e se alimentam principalmente de gramíneas e outras plantas. Sua dieta consiste principalmente de matéria vegetal de baixa qualidade, o que as torna importantes para a manutenção dos ecossistemas das savanas africanas. Mas as zebras são mais do que meras encantadoras da paisagem. Elas são as engrenagens vitais do ecossistema, os guardiões da fertilidade da terra. Com seus cascos fortes, elas revolvem o solo, preparando-o para as sementes da renovação. Ao pastarem nas gramíneas, elas cortam o excesso, mantendo o equilíbrio entre a vegetação e os herbívoros concorrentes. Seus excrementos,
ricos em nutrientes, fertilizam o solo árido, dando vida a uma nova geração de plantas e insetos. O próximo animal da nossa lista é um grande oportunista, que se alimenta de carcaças de animais caçadas por outros predadores, mas há também uma curiosidade sobre elas, pouco conhecido pelas pessoas. As hienas são mamíferos carnívoros conhecidos por seu porte robusto e sua aparência peculiar. Elas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas em geral, as hienas pesam entre 40 e 80 quilos e podem medir até cerca de 1 metro de altura nos ombros. Seu corpo é construído para resistir às demandas de uma vida ativa na savana, com membros poderosos e mandíbulas fortes. Apesar da crença popular de que as hienas comem apenas carcaças, elas são caçadoras ágeis e eficientes. Elas caçam em grupos, usando táticas coordenadas para derrubar presas maiores do que elas próprias, como antílopes e zebras. As hienas vivem em grupos chamados de clãs, que são liderados por uma fêmea dominante. Esses grupos têm estruturas sociais complexas, com hierarquias bem definidas e comportamentos de cooperação durante a caça e a criação dos filhotes. Deixamos para o final aquele que é sem dúvidas um dos animais mais bonitos e enigmáticos da savana. O leopardo, um dos felinos mais magníficos e elegantes do reino animal, é uma verdadeira obra-prima da natureza. Com seu corpo esguio e musculoso, se move silenciosamente pela paisagem, quase como uma sombra na noite. Suas patas ágeis e suas garras retráteis permitem que ele se mova com facilidade e destreza, escalando árvores com habilidade surpreendente. São muito parecidos com as chitas, mas têm algumas diferenças marcantes. Além de serem maiores, o leopardo é um predador oportunista e solitário, muitas vezes caçando à noite e arrastando suas presas para árvores para protegê-las de outros predadores. Por outro lado, a chita é diurna e prefere caçar em grupos familiares, usando sua velocidade para alcançar e derrubar presas em corridas curtas e explosivas. A pelagem do leopardo o ajuda na camuflagem, com suas manchas douradas e pretas que se misturam perfeitamente ao ambiente de savana, floresta ou mesmo na neve das montanhas. Essa habilidade de se misturar com o ambiente o torna um mestre da emboscada, capaz de se aproximar de suas presas sem ser detectado. O leopardo é um predador formidável, caçando uma variedade de presas, desde pequenos roedores até antílopes e até mesmo macacos. Ele é conhecido por sua habilidade de emboscar suas presas, usando seu corpo esguio e sua velocidade explosiva para alcançar o sucesso em suas investidas. Além disso, sua capacidade de subir em árvores o torna único entre os grandes felinos, permitindo-lhe arrastar suas presas para um local seguro e fora do alcance de outros predadores. Ao contrário de alguns de seus primos felinos, como os leões, os leopardos são criaturas solitárias e territoriais. Eles preferem caçar e viver só, marcando seus territórios com urina e arranhões em árvores. No entanto, eles não são completamente antissociais e podem se acasalar e compartilhar temporariamente território com outros leopardos durante a época de acasalamento. O futuro dessa paisagem de pastagens é uma balança delicada, enfrentando pressões cada vez mais comuns da expansão humana.
Além disso, as mudanças no clima global representam uma ameaça adicional, potencialmente perturbando o precioso equilíbrio do ecossistema da savana. O compromisso da África em preservar a savana e seus habitantes por meio de reservas naturais é um primeiro passo crucial nessa jornada. Na savana, encontramos não apenas um refúgio para a vida selvagem, mas também uma lição de humildade e admiração pela maravilha da natureza. Que possamos nos unir em sua defesa, preservando sua beleza e sua importância para o mundo que compartilhamos. Pois na vastidão da savana, encontramos a verdadeira essência da vida, onde cada criatura é uma joia preciosa em uma coroa de maravilhas naturais.